Hoje nós vamos conhecer a história da silhueta da prenda. Quando na história que se usou crinolina, anáguas e armações? A história do gaúcho é possível de ser contada graças aos registros dos viajantes que passaram por aqui no século XVIII e XIX. Um deles foi Arsène Isabelle, um naturalista francês que passou pelo Rio Grande do Sul em 1830 e permaneceu até 1834, e permeou pela Argentina, pelo Uruguai e deixou ricos registros, e entre eles o registro de hábitos e costumes das mulheres que aqui viviam. Segundo Arsène, as mulheres do Rio Grande do Sul seguiam as modas francesas. Dizia ele: há um grande número de modistas e de costureiras, e os jornais de modas de Paris também circulam muito por aqui. Mas também essas mulheres adotam cores e desenhos especiais que se harmonizam com seus próprios gostos. Arsène ainda cita que em Porto Alegre, embora em um número reduzido, também haviam casas destinadas ao comércio de produtos franceses. Porém, em sua maioria, os produtos chegavam de Buenos Aires e Montevidéu, e posteriormente se dirigiam para o Rio Grande do Sul, já que havia uma relação tanto comercial como política e social entre os países platinos. Arsène diz que as mulheres do Rio Grande do Sul, embora seguissem a moda francesa, eram muito econômicas e cuidavam muito de suas roupas, razão pela qual as modistas não faziam tantas fortunas por aqui, mas que a moda chegavam 6 anos mais tarde e duravam mais por aqui. O vestido de prenda é reflexo da moda de cada período da história. E agora nós vamos conhecer como era essa moda no período em que os viajantes registraram a mulher gaúcha. Entre 1790 e 1810, o vestido império estava em voga. Ele tinha cintura alta e corte reto, que era uma influência neoclássica. Foi uma tentativa de aproximação das esculturas gregas. Por ser um período pós-Revolução Francesa, onde a Grécia se tornou modelo a ser seguido, os vestidos não usavam armações. A silhueta era reta e os tecidos eram fluidos, leves e claros. Foi nessa época também que surgiram as bolsas femininas, em razão da necessidade, por conta de que os vestidos não comportavam bolsos. Essas bolsas foram chamadas de réticule, muitas delas de tecido, bordadas com alças de cordão. Já a partir de 1815, até os anos de 1830, a silhueta inicia um processo de restauração, de ampliação, fazendo surgir o estilo romântico, onde a cintura marcada ficou em evidência. Os recortes em évasé tornou a silhueta um pouco mais cheia. As saias ganham volumes mais generosos e as saias também ganhavam muitas camadas de anáguas, criando um formato de sino e com ornamentação na barra, e a cintura cada vez mais fina por conta do espartilho. Em geral, eram feitos de uma peça só. A saia era costurada na parte de cima. Os decotes eram em V ou canoa. Eles revelavam os ombros com mangas curtas para trajes noturnos e mangas compridas para trajes diurnos. Algumas vezes rufos, babados e fichu, ou chales, eram acrescentados para cobrir o colo. Aos poucos, a moda foi caminhando para o estilo chamado vitoriano, e as armações ficaram cada vez mais exageradas. Em 1850, começou o uso da crinolina, que eliminou as anáguas, chegando ao extremo do uso de crinolina de aço. Os arcos dessas armações, de metais flexíveis, eram revestidos de tecidos e eram montados como peças separadas e pendurados por fitas na cintura, ou costuradas em anáguas. Era um exagero. A saia em formato de sino gradualmente aumentava de tamanho, reforçada por camadas de pregas, debruns, franzidos e babados. Uma silhueta curvada, ombros caídos, gola alta, mangas longas e tecido pesado. Como os brocados com desenhos estavam em alta, incluindo também o xadrez. Já no fim dos anos de 1870, a quantidade de tecidos na saia mudou, alterando por completo a silhueta. Inicialmente, o volume da saia foi direcionado para trás e a frente mais reta, e a crinolina saiu de moda, graças a Deus. E as amplas saias foram apenas presas por laços e botões na parte de trás do vestido. Neste processo, surgiram alguns acessórios, inclusive de metais, mas também foi ainda utilizada a meia crinolina ou crinolete.
Era uma anágua reta na frente e ainda arcada atrás, por vezes com uma série de almofadas de crina. Depois, ela se transformou na anquinha, uma roupa de baixo para dar volume na saia, mas aos poucos foi mudando. Graças à alta costura e alta burguesia, isso mudou. E se você quiser aprofundar mais, recomendo ler sobre Charles Frederick Worth. Ele foi considerado o primeiro e mais importante estilista da história. Foi ele que instituiu a sazonalidade nas coleções, a etiqueta assinada nas peças e deu início também à profissão de modelo, entre muitas outras inovações. Ele foi responsável pelos modelos de vestidos, que particularmente eu considero os mais bonitos da história, e fez uso do jabot nas roupas femininas, boleros, blusas de babados e rendas, matérias-primas bem mais luxuosas e composições de saias, blusas e casacos, roupas extremamente elegantes. E chegamos finalmente na Belle Époque, ou também Idade Bonita, ou estilo eduardiano, no final do século XIX, com os vestidos mais lindos que muito se aproxima do que usamos hoje, um estilo muito próximo do que Paixão Cortes sugere para a prenda. A silhueta acompanha o corpo com espartilho em formato de ampulheta, porém o corpo segue todo coberto. O volume começa a partir dos quadris, mas de forma muito discreta, apenas para não expor o corpo, com o uso de uma anágua apenas. O decote é coberto por peitilhos. Os tecidos trazem texturas contrastantes de forma muito elegante e muitos adornos. Os vestidos também foram divididos em saia e blusa, casacos e inúmeras outras peças fazendo composé. Essa moda surge no mesmo período em que surgem as primeiras instituições gaúchas no Uruguai e também no Brasil, e é o estilo dos vestidos mais utilizados pelas prendas no Uruguai para apresentações. Essa é uma imagem de uma apresentação do grupo dos Irmãos Podestá, ainda no final do século XIX no Uruguai. Vejamos como ela está aproximada desse estilo Belle Époque. Como este foi o estilo definido para o vestido de prenda, nós vamos conhecer em um outro vídeo especificamente este estilo conhecido como Belle Époque.